Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula e hoje a gente vai fazer a última aula do segundo bimestre, tá bom? Aí semana que vem a gente já vai começar o próximo bimestre, tá? Hoje eu não vou começar corrigindo a tarefa de casa, por quê? A gente vai lá na página 451 e ele vai falar assim, o ângulo formado pelas bissetrizes de ângulos adjacentes. Tem uma tarefinha ali que ficou para vocês fazerem em casa, que talvez vocês não tenham conseguido fazer, porque seria algo assim que a gente vai ver hoje. Se você tentou fazer e não conseguiu, não tem problema. Com essa explicação que eu vou dar hoje, a gente vai conseguir corrigir ela mais tranquilo. Se você tentou fazer e conseguiu, ótimo, tá? A aula de hoje vai ser até mais fácil para você entender, tá bom? Eu passei ela para vocês, né, já darem uma pinçada, tá bom? Do que a gente vai ver hoje, ok? Então vamos lá, página 451, o ângulo formado pelas bissetrizes de ângulos adjacentes. Os ângulos AOP e POB da figura são adjacentes e OR e OS são suas respectivas bissetrizes. Então ele está falando aqui o seguinte, ó, que esse ângulo aqui é adjacente a esse ângulo aqui. E o R vai ser a bissetriz de AOP e o S vai ser a bissetriz de BOP. Tá? É isso que ele está falando pra gente. O que é uma bissetriz? A bissetriz é quem divide o nosso ângulo no meio, né? Certo? É muito importante vocês lembrarem disso. Aí na letra A fala assim, o que se pode dizer sobre a medida do ângulo formado pelas bissetrizes OR e OS? Ou seja, a medida do ângulo ROS. Então ele quer saber o que se pode dizer sobre a medida desse ângulo aqui, ó. Quanto será que mede? Aí você pode usar o seu transferidor. Então pega o seu transferidor, coloca ali e mede. Quantos graus vai dar esse ângulo aqui? Faz aí na apostila de vocês. Esse ângulo, ele tem 90 graus, tá? Então lá na letra A, na número 1, letra A, você pode colocar. Quem está perguntando? O que se pode dizer sobre a medida desse ângulo, né? Então coloca assim, ó. ROS. Aí põe o circunflexo no O, é igual a 90 graus. Na letra B, fala assim, construa diferentes pares de ângulos adjacentes e com o uso do transferidor, determine a medida do ângulo formado pelas bissetrizes desse ângulo para cada par. Então, aqui o meu vai ficar fora de... Não vai ficar certinho, porque eu não tenho um transferidor que vai dar para desenhar aqui. Mas na apostila de vocês vão fazer com o transferidor. Então façam o seguinte, ó. Desenha ali, vamos desenhar só dois, tá? Que já vai estar bom. E aí ele fala para desenhar ângulos adjacentes, né, com o transferidor. Então faz o seguinte, ó. Desenha um aqui que tenha 60 graus. E aqui 120 graus. Tá? Então, como que você vai desenhar isso daí? O de vocês, eu quero que vocês desenhem certinho, tá? Põe o transferidor lá, olha onde está os 60 graus, marca, aí faz ali a sua semi-reta, marca 60 graus, automaticamente o outro já vai ter 120, tá? Porque aqui tem 180. E ali no outro, faça um de, deixa eu pensar aqui, 40 graus. E esse daqui vai ter 140 graus, tá? Então, desenhe esses dois usando o transferidor de vocês, tá? Aí ele fala assim, determine a medida do ângulo formado pelas bissetrizes do ângulo de cada par. Então, o que vocês vão fazer? Como o transferidor também, você vai determinar as bissetrizes. Quem que é a bissetriz de um ângulo mesmo? É quem divide ele no meio, não é? Então, aqui, 60 dividido por 2 dá 30. Então, você vai vir aqui, vai medir 30 graus, vai marcar e vai fazer a bissetriz ali, tá? Então essa é de rosa, não sei se pra vocês tá aparecendo rosa, porque no vídeo às vezes fica tudo branco, né? Mas aqui é rosa. Então aqui de rosa é o que é a minha bissetriz. E aqui quem divide o 120 é 60, né? Então marca ali 60 graus, tá? Então começa daqui pra cá, marca ali os 60 graus e faz a bissetriz. A mesma coisa vocês vão fazer aqui. Então,
Qual que é a metade de 40? É 20. Então, traça um ângulo de 20 graus. E aqui a metade de 140 é 70. Então, daqui pra cá você vai marcar 70 graus, tá? Usando o transferidor de vocês. Ele perguntou alguma coisa? Construa diferentes pares de ângulos adjacentes com o transferidor, determine a medida do ângulo. Então determine a medida do ângulo formado pelas bissetrizes. Então ele quer a medida desse ângulo aqui, ó. Aqui e desse ângulo aqui. Quanto que vai ser então? Vamos pensar, ó. Aqui não tem 30? E aqui era 60, né? Então 30 mais 60 é igual 90 graus. Aqui era uma bissetriz, a gente dividiu em 20 graus, né? E a outra dividiu em 70 graus, né? Então 20 mais 70 é igual a 90. Olha só, aqui deu 90, aqui deu 90. E esse daqui também, que a gente usou as bissetrizes, também deu 90. Letra C fala assim: considerando suas conclusões para os itens anteriores, levante uma conjectura quanto à medida do ângulo formado pela bissetriz de dois ângulos adjacentes. Então vai dar sempre 90. Por que vai dar sempre 90? Porque é o seguinte, ó. A gente não está trabalhando com um ângulo raso aqui de 180 graus. Aí a gente constrói dois ângulos, no caso aqui 40 e 140, que vai dar 180. Então, quando a gente faz as bissetrizes dos dois e soma, é a mesma medida como se a gente estivesse fazendo a bissetriz do ângulo de 180. Qual que seria a medida se eu fizesse a bissetriz do ângulo de 180? 90, né? Porque ele vai dividir em dois ângulos iguais, tá? Então, vai dar sempre 90. Então, lá na letra C, vocês podem escrever a medida do ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes é 90 graus, tá? Então escrevam isso lá na letra C, tá bom? Pausa aí o vídeo para copiar que eu vou apagar. A número 2, ela fala assim: vamos verificar se a conjectura que você levantou se aplica a todos os casos de ângulos adjacentes. Para isso, aplicaremos alguns conceitos estudados anteriormente. O que acontece? A gente chegou à conclusão ali, pelos 3 casos, que se a gente tem ângulos adjacentes, traçar as bissetrizes, medir os ângulos formados pelas bissetrizes, dá 90 graus. Só que a gente chegou a essa conclusão olhando 3 casos. Às vezes, pode ser que esses 3 casos foram uma coincidência, né? A gente pegou exatamente 3 casos que valia. Por exemplo, se eu falasse pra vocês assim, ó, todo número ímpar, ele é número primo. Será que todo número ímpar é um número primo? O que é um número primo? É um número que é divisível somente por ele mesmo e por 1. Então, se eu falar assim, o 3 é um número ímpar e ele é primo. O 5 é um número ímpar e ele é primo. O 7 é um número ímpar e ele é primo. Olha só, consegui 3 casos, então eu sei que todo número ímpar é primo. Tá, agora e se eu pensar no 9? O 9 é um número ímpar, não é? Mas ele é um número primo? Não é, porque a gente consegue dividir o 9 por 3 também. Além de dividir ele por 9, a gente divide ele por 1 e a gente também divide ele por 3. Então, ele não é um número primo. Então, tá vendo? Nem todos os números ímpares são primos. Bastante são. O 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Tem bastante, não tem? Mas não são todos. Então, às vezes a gente chega numa conclusão porque a gente conseguiu bastante exemplos de que deu certo.
mas nem sempre vai dar certo, tá? Então a gente tem que provar de uma forma diferente. É isso que a gente vai fazer na número 2. Ó, então ele vai falar pra gente aplicar alguns conceitos estudados da geometria para comprovar aquilo que a gente falou no item C, tá bom? Então, ó, que ele fala pra gente ali na letra A. Desenhe dois ângulos adjacentes da mesma medida. Qual é a medida desses ângulos? Então, a gente vai construir dois ângulos adjacentes da mesma medida. Então, a gente vai construir o quê? Ângulos de 90 graus, tá? Então, ali na letra A, da número 2, a gente vai construir dois ângulos da mesma medida assim, ó, tá? Então, a gente tem 90 graus aqui e 90 graus aqui, tá? Então, a gente pode chamar aqui de A, aqui de B, aqui é o O e aqui o P, tá? Então, desenhe aí na apostila de vocês. Vocês desenham utilizando o transferidor, tá? E a régua, tá bom? A letra B, que é esse daqui, fala assim. Vamos retomar a figura inicial e indicar a medida dos ângulos determinados por cada uma das bissetrizes. Observe que a medida do ângulo formado pelas bissetrizes OR e OS é dado pela soma de alfa mais beta. Então, eu não coloquei aqui, mas aqui é o R e aqui é o S. Então, a medida formada pelos ângulos OR e OS, é isso? OR e OS, então essa medida aqui que eu vou desenhar em laranja, ó, que é a soma das bissetrizes aqui, né? Essa medida aqui é igual a quem? A alfa mais beta, não é? É isso que ele tá falando ali, ó. Porque aqui mede alfa e aqui mede beta, tá? Utilizando régua e transferidor, transporte os ângulos de medidas alfa e beta dessa figura para as semirretas de origem O da figura a seguir. Um dos quatro ângulos da figura anterior já foi transportado. Transporte os demais. Então, ó, já foi transportado esse alfa aqui, né? Aí ele fala, transporte os demais, de modo que todos os ângulos fiquem do mesmo lado da semirreta OA e OB. Os ângulos de medidas alfa e beta apareçam alternados, tendo um lado em comum com o ângulo transportado anteriormente. Então, o que acontece? A gente vai ficar assim, um alfa e um beta, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Pega o transferidor de vocês e meçam quanto que mede o ângulo beta. O ângulo beta, é que vocês vão enxergar, né? Meçam aí na apostila de vocês. Coloca ele ali e meça, tá? Ele vai dar aproximadamente, é só você medir ali, ó, BOS. Ele vai dar aproximadamente 25 graus. Então, a gente vai usar essa medida de 25 graus. Então, vem aqui embaixo, na figura de vocês, marca lá 25 graus e com a sua régua, traça ali a semirreta. Esse é o ângulo beta. Agora, eu vou ter que fazer um alfa, tá? Então, pega lá seu transferidor e meça o seu ângulo alfa. Então, quanto que vai medir o alfa? Põe assim ali o transferidor e mede. Ele vai dar aproximadamente, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui o meu, que eu já esqueci, 65 graus, tá? Então, vem com o transferidor aqui, mede 65 graus e coloca o ângulo alfa, tá? Ele vai estar aqui. Eu fiz errado meu desenho. Vai ficar um ângulo reto aqui. Se você medir 65, vai ficar assim, né? Tá? E aí aqui, se você medir, vai ser o seu ângulo beta. E aqui o alfa. Então ficou alternado, tá vendo? Alfa, beta, alfa, beta. Beleza. Aí na letra C fala assim, compare sua conclusão do item 2A com a figura que você acabou de construir. A conjectura que você criou no item 1C está comprovada? Sim, né? Aqui não deu um ângulo reto? Se vocês fizeram certinho aí na casa de vocês, é que eu fiz a mão livre aqui, né? Eu não fiz certinho com o transferidor. Mas se vocês fizeram bem certinho na casa de vocês, vocês vão ver que aqui formou um ângulo de 90 graus, tá? Meçam aí pra vocês verem com o transferidor. Então, na letra C, pergunta se ele comprovou. Então, sim, né? Comprovou. Então, a gente sabe que alfa mais beta é igual a 90 graus.
Quem que é alfa e quem que é beta? O alfa e o beta são as medidas das bissetrizes dos nossos ângulos adjacentes, tá bom? Então tá aí comprovado. Pode colocar aí na letra C. Sim, alfa mais beta igual a 90 graus. Ok? Copiem aí na apostila de vocês que eu vou apagar pra gente fazer a sequência de números. Essa parte aqui, sequência de números, ela fala assim: Ana Paula escreveu alguns números naturais em uma folha de papel, tal como indicado a seguir. Depois ela escreveu algumas linhas, observou que existem regularidades nessa sequência. Essa atividade seria muito legal se a gente estivesse fazendo em sala em grupo, né? Porque daí vocês iam observar essas regularidades. Agora aqui não vai ficar tão legal, porque eu vou falar pra vocês, né? Vocês não vão nem pensar o como fazer. Então, pra ficar legal de fazer, se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo e vocês mesmos responder a letra A e a letra B. Pensar aí como que vocês fariam e responder. E aí assim que vocês terminarem, vocês voltam pro vídeo, né? E veja como que eu fiz, tá? Se vocês de repente fizerem diferente de mim, não tem problema. Vocês podem tirar uma foto e mandar no grupo lá do WhatsApp da sala. E aí a gente compartilha, ver se a gente fez igual, se alguém fez diferente, tá bom? Então eu já vou começar a resolver, tá? Se vocês quiserem resolver sozinho, pausa aí e faça e depois continua. Então ele fala que a Ana Paula fez uma sequência de números, que eu escrevi a minha aqui, e aí ela observou uma regularidade entre eles. Tá, aí na letra A fala assim: considerando que a Ana Paula manteve o padrão adotado em todas as linhas, determine quantos números naturais ela escreverá na 50ª linha. Então vamos pensar o seguinte: essa é a primeira linha, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta, essa é a quinta, essa é a sexta. Aqui ela escreveu um número: 3, 5, 7, 9, 11. O que vocês estão percebendo aqui? São os números ímpares, não é? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Como que seria o próximo? 13, né? Depois 15, depois 17. Tá, e na 50ª linha, lá na linha número 50, quantos números será que ela ia escrever? Então vamos pensar o seguinte, ó. Aqui a gente tem a segunda linha. Foi escrito aqui 3 números, não é? Aqui a terceira linha. Foram escritos 7 números. Seria legal se vocês pensassem aí como que seria, mas eu já vou falar então a resposta, não uma resposta certa, mas uma das respostas que vocês poderiam usar. Ela tá multiplicando o número de linhas por 2 e ela tá somando 1. Então eu vou chamar o número de linhas de n, tá? E ela tá somando 1. Como assim? Somando 1 nada. Tá subtraindo 1, desculpa. E tá subtraindo 1. Por exemplo, ó. Aqui na primeira linha. Então eu vou fazer 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Tem só um número. A segunda linha vai ser então aqui 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. 1, 2, 3. Quinta linha. 2 vezes 5, 10. 10 menos 1, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entenderam? Ó, sexta linha. 2 vezes 6, 12. 12 menos 1, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Então, quantos números naturais ela escreverá na 50ª linha? Então, letra A é só fazer 2 vezes 50 menos 1. 2 vezes 50 é 100. Menos 1, 99. Certo? E a letra B fala assim: a soma de todos os números escritos aqui na linha de número 50. Vamos pensar o seguinte: qual que é a soma de todos os números aqui? É 1, né? Aqui, 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais... Calma aí que eu fiz alguma coisa. Ah, não, tá certo, ó. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 7, 25.
certo? Vou somar de trás pra frente, acho que vai ficar mais fácil, tá? 10 mais 9, 19. 19 mais 8, 19, 27. 27 mais 7, 34. Mais 6, 40. Mais 5, 45. Mais 4, 49. Então, aqui, 49. Tá, e assim sucessivamente. Aqui vai dar 81 se vocês somarem, tá? Beleza. Aí ele quer saber lá na linha 50 qual será a soma desses números. E aí, olhando aqui, vocês conseguem observar alguma regularidade? Bom, eu consigo, né? Quantos termos nós temos aqui? 3. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 7. O que o 3 tem a ver com 9, o 5 com o 25, o 7 com 49, aqui tem 9, o que tem a ver com 81? A gente está elevando esse número ao quadrado. Então, aqui, ó, o 9, ele é igual a 3 ao quadrado, ó. 1, 2, 3. 3 ao quadrado, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ao quadrado é igual a 25. Aqui tem 7. 7 ao quadrado é igual a 49. Então, para a gente saber a soma desses termos, é só a gente pegar a quantidade de termos e elevar ao quadrado. Então, lá na linha número 50, tem 99 termos. Então, é só fazer 99 ao quadrado. Quanto que é 99 ao quadrado? 99 vezes 99. 9 vezes 9, 81 foi 8. 9 vezes 9, 81. Mais 8, 89. Então, aqui vai dar 891 de novo, né? Acrescento 0. Aqui vai dar 18, foi 1. Vai dar 9.801. Então, essa é a resposta da letra B. Certinho? Se você fez diferente, não tenha vergonha. Manda pra gente lá no grupo pra gente ver o jeito que você fez, tá bom? Não tem uma resposta certa, né? Tem várias respostas que dá pra fazer, tá? Eu vou apagar agora pra gente fazer a número 2 do teste, tá bom? Então, a número 2 do teste fala assim: observe a sequência de círculos. Eu fiz aqui, mas eu fui olhar ali, ficou bem apagadinho pra vocês, né? Melhor vocês olharem na apostila mesmo, tá? Fala assim: veja como 3 alunos interpretaram essa sequência para determinar o total de círculos de uma figura qualquer. Então, ó, aqui na primeira a gente tem 3 círculos, aqui na segunda 5, na terceira 7, na quarta tem 9, na 5 vai ter 11. E aí, como que a gente vai saber a quantidade de círculos em uma determinada figura? Por exemplo, na figura número 30, quantos círculos vai ter? Eu vou ter que desenhar todos? Porque tá aumentando de 2 em 2, né? Mas como que eu vou saber lá na figura número 30 quantos tem? Eu vou ficar desenhando? Como que vai fazer? Então, 3 alunos falaram como que eles pensaram. A Patrícia falou assim, ó: o total de círculo pode ser representado por um retângulo no qual falta um círculo no vértice. Assim, um lado do retângulo é fixo, tem 2 unidades, e o outro é o número da figura acrescido de 1 unidade. Então, ela pensou assim, ó: um lado do retângulo ele é fixo, então vai ter lá as 2 bolinhas, né? E aí, o outro lado do retângulo, que ela fala, ó, o total de círculo pode ser representado por um retângulo, no qual falta um círculo no vértice. Assim, um lado do retângulo é fixo, 2 unidades, e o outro é o número da figura acrescido de 1 unidade. Então, vai fazer... esse lado aqui é 2, esse lado aqui é o número da figura com mais 1 unidade. Então, beleza. Então, tá certo o jeito que ela falou, né? Ó, um lado é 2 e o outro é o número da figura. Então, vão ser 3 lados, por exemplo, aqui, né? E aí, vai faltar 1 unidade, que é essa daqui de cima, tá vendo? Ó, até dá pra montar o retângulo aqui, tá vendo? E aí, mais 1 unidade. Então, ó, é 2 vezes o número da figura, que é 3. Vocês estão entendendo? Olha aqui.
Vamos montar um retângulo aqui, ó. Um lado é fixo, que são 2. O outro lado é a quantidade da figura, que é 4, com mais uma. Que ela fala, né? Mais uma, ó. O total de círculo pode ser representado por um retângulo no qual falta um círculo no vértice, que é esse daqui, tá? Então, ó, um retângulo, que um lado é 2, o outro lado vai ser 5 e mais um. Tá? Então, tá certo aí o que a Patrícia falou, né? O Ricardo falou semelhante, ó. O total de círculo pode ser representado por um retângulo em que um lado é fixo, com 2 unidades, e o outro é o número da figura. A esse retângulo acrescenta-se uma unidade. Foi basicamente o que a Patrícia falou, né? Então tá certo também o do Ricardo. A Cláudia falou assim: eu pensei na sequência 3, 5, 7, 9, 11. Ó, 3, 5, 7, 9, 11, que é a quantidade de bolinhas que tem, né? Que é de números ímpares e pode ser representada pelo dobro dos números naturais, 1, 2, 3, mais uma unidade. Então vamos pensar, ó. Ela falou que é o dobro mais 1. Então, ó, 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Tem 3 bolinhas aqui. Vou pular pra essa daqui já, ó. 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Ó, 2, 4, 6, 7. Vou fazer essa daqui, ó. 2 vezes 5 mais 1. 2 vezes 5, 10. Mais 1 é 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Então, tá certo, tá vendo? Então, o que a Cláudia falou também tá certo. Então, a resposta certa é a letra D. Os 3 raciocínios estão corretos. Ok? Vou apagar aqui. Então, vamos corrigir a tarefa de casa? Abram lá na página 454. Número 3. Observe a figura a seguir em que 1, 2 e 3 indicam 3 dos 6 pontos de intersecção da circunferência. Então, ó, essa circunferência, essas 3, né, se intersectam aqui, 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 aqui e aqui. Aí já marcou, número 1, 2 e 3. Indique os outros 3 pontos com os números 4, 5 e 6, de modo que a soma dos 4 números que correspondem aos pontos de intersecção de qualquer uma dessas circunferências sejam constantes. Determine essa soma. Então, quando eu determinar esses pontos aqui, esse, na verdade eu coloquei um ponto a mais aí, né? 2, 3, aqui. Não, tá certo. Tá certo. Quando eu colocar eles, eu vou somar essa circunferência, vai dar um valor. Eu vou somar essa circunferência aqui, vai dar outro valor. E eu vou somar a terceira, vai dar outro valor? Não, vai dar o mesmo valor, entenderam? Eu vou ter que somar e vai ter que ser o mesmo resultado. Vocês já fizeram em casa, né? O que eu fiz aqui foi esse, ó, 6, 4 e 5. Que aí vai dar tudo 14, ó. 4 mais 1, 5. 5 mais 6, 11. 11 mais 3, 14. Aqui, 4 mais 5, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 3, 14. E aqui, 5 mais 2, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 1, 14. Então, a soma aqui é 14, tá? Talvez vocês tenham feito diferente na casa de vocês, tá? Desde que a soma seja igual, vai estar certo, tá bom? Essa foi a forma que eu fiz. Eu só achei desse jeito, na verdade. Não sei se tem outro jeito de fazer, mas se vocês quiserem me mandar pra ver se tá certo, eu corrijo pra vocês, tá bom? A número 4 fala assim: em classe, que foi isso que eu acabei de ensinar pra vocês anteriormente, você descobriu uma importante propriedade sobre o ângulo formado pelas bissetrizes de 2 ângulos adjacentes. O que se pode dizer sobre os ângulos formados pelas bissetrizes de 2 ângulos consecutivos e complementares? Descubra essa propriedade tomando como referência a figura abaixo. Então, lembra que a gente descobriu quando a gente pega a bissetriz de 2 ângulos adjacentes, a gente forma 90 graus? E agora com ângulos consecutivos complementares? O que quer dizer isso? Ó, a gente tem esse ângulo aqui e essa é a bissetriz. Então, aqui é alfa e aqui também vai ser alfa. Aqui a gente tem 2 ângulos e a bissetriz. Então, aqui vai ser beta e aqui também vai ser beta. Lembra que lá era 180 graus, o ângulo inteiro? Ele era um ângulo raso? A gente
descobriu que a soma das bissetrizes dava metade, que dá 90 graus. Aqui é a mesma coisa. Se eu pegar o alfa mais o beta, vai dar a metade desse ângulo de 90 graus, que é quanto? 45. Vocês podem fazer o quê? Vocês podem fazer igual a gente fez anteriormente. Pegar o alfa e desenhar ele aqui, usando o transferidor, tá? Eu não consigo usar aqui porque meu transferidor é pequeno. E pegar o beta e desenhar aqui também. Aí você vai ter alfa e você vai ter beta. E aí você vai medir esses dois e aí você vai ver que alfa mais beta vai dar 45 graus, tá bom? Se você somar aí o seu ângulo BOS, ele vai ter 20 graus, tá? Se você colocar o seu transferidor aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas se colocar ele na apostila ali, você vai ver que a OS vai ter 25 graus. E o outro ângulo vai ter 25, tá bom? E aí vai totalizar os 45 graus. Beleza, pessoal? Então é isso por hoje. Eu não vou deixar a tarefa de casa pra vocês, tá? Porque a gente finalizou aí a nossa apostila, tá bom? E aí na semana que vem a gente começa uma apostila nova, tá? Tenham um ótimo dia, um bom fim de semana pra vocês e até segunda-feira. Tchau!